Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre as novas regras para a aposentadoria. E para falar sobre esse assunto, temos em nosso programa a presença do educador financeiro Márcio Marques. Bom, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, Márcio, chamando agora o novo VT, que continua falando um pouquinho sobre essas novas regras da aposentadoria. Acompanhe. A medida provisória que já está em vigor propõe uma nova fórmula de cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição. Considera a idade mais o tempo que o contribuinte pagou à Previdência. Um sistema de pontos, sendo 85 para as mulheres e 95 pontos para os homens. A novidade muda a vida do beneficiário e, por isso, é importante que saibamos exatamente como agir para garantir uma aposentadoria sustentável. Hoje, nós vamos apresentar exemplos de 3 pessoas que serão esclarecidos. Esses exemplos servirão de ajuda para você que está em casa e que tem dúvidas também. Doutor, eu sou o Marcos, eu tenho 47 anos de idade, tenho 20 mais ou menos de contribuição. Eu queria saber como que vai ficar a situação da minha aposentadoria com essas novas regras. Nas regras de hoje, Marcos, eu acharia que você, lá quando tivesse 62, fizesse um esforço e pagasse mais 3 para você atingir 65 anos de idade. Com esses 65 anos de idade, você estará fora do fator previdenciário e o valor do seu benefício vai ser certamente melhor do que se aposentar com 35 e 62 anos de idade. Doutor, meu nome é Vicente, tenho 67 anos, já sou aposentado. Se eu pedisse a revisão da minha aposentadoria, muda alguma coisa? Existem muitos comentários de pedir revisão. Pedir revisão pode. Vai ter retorno? Dificilmente tem retorno. Então, o ideal é você consultar um advogado previdenciário, consultar uma entidade de classe ou sindicato e ver se você se enquadra numa das regras do pedido de revisão. Para entrar na nova regra, só cancelando aquela aposentadoria que tem que ser através da via judicial, porque o INSS não autoriza. Meu nome é Nilce. Gostaria de fazer uma pergunta. A pessoa que está em vias de se aposentar, muda alguma coisa com relação ao cálculo em função da nova regra? Bom, Nilce, a sua dúvida é uma dúvida recorrente. Milhares de segurados no Brasil têm essa dúvida. A questão é só matemática. Você tem que fazer o cálculo no sistema antigo, antes de junho de 2015, e pela nova regra. Se você estiver enquadrada dentro da nova regra e também na regra antiga, aí é uma questão matemática. Vão apurar qual é esse valor para você fazer opção, porque hoje o segurado tem o direito de optar pela aposentadoria antes de junho de 2015 e depois de junho de 2015. Então é difícil você falar em regra geral. O ideal é cada caso fazer o seu cálculo para fazer a melhor opção para receber o benefício previdenciário. Vale lembrar que a regra é para quem se aposenta por tempo de contribuição. Para quem se aposenta por idade, não houve mudança. A regra também preserva a aposentadoria especial para professor e não muda o modelo de aposentadoria para o trabalhador rural. Bom, Márcio, era uma das perguntas que eu até tinha 2 aqui que eu ia fazer, que ele começou a responder ali das pessoas na rua tirando suas dúvidas. Esse último senhor me chamou atenção, né, na questão que ele está falando. Bom, a senhora, desculpa, ela falou um pouquinho sobre essa questão de quem se aposenta agora. Né, ela ficou na dúvida. Ele falou que existem as 2 regras. Exato. Antes de junho de 2015 Isso. E após junho de 2015. Que é a nova lei. Qual que é a vantagem? Então, eu prefiro a anterior ou a atual? Não, o resumo, né, vamos trazer para a nossa vida prática aqui, você tem que fazer o cálculo sim, e aí você vai identificar qual é o melhor para você em termos de receber. Eu vou receber mais aplicando qual regra? A regra nova ou a regra antiga? Porque pela regra nova, e o exemplo que ele deu, às vezes, se a pessoa, o primeiro exemplo, com 47 anos, ele ia se aposentar aos 62, ele trabalhar mais 3 anos, não entra o fator previdenciário. Então, é uma dedução a menos. Então, pode ser que, nesse caso, a nova regra vai beneficiar ele em termos de valor. Ele vai receber muito mais pela regra nova. Quando se fala não vai entrar o fator previdenciário, Previdenciário, desculpa.
No caso, esses descontos que a gente discutiu no Isso. primeiro de 20%, Isso. mais os outros 20%, Isso. não vai recair sobre o salário dele da aposentadoria. Não, ele é aplicado na regra antiga no cálculo seco, que nós chamamos. Ele acaba recebendo mais. Ele acaba, se você aplicar os dois fatores, acaba recebendo menos. Na regra nova, se ele consegue fugir desse fator previdenciário, recolhendo e atingindo os pontos. Por isso que ele falou que ele ia se aposentar por 62. Se ele trabalhar mais 3 anos e se aposentar com 65, ele atinge a pontuação e foge do fator previdenciário. Com certeza ele vai receber mais. Resumo, Junão. Faz a conta no modelo antigo, e quem faz essa conta? Um advogado, geralmente as entidades de classe têm lá as pessoas que podem te oferecer esse serviço gratuitamente, ou um contador, porque se você pedir a revisão junto ao INSS, você não vai receber essa resposta, né, no tempo que você... ou não vai receber, na verdade, essa resposta. Então, faça o cálculo você, e cada caso é um caso. Então, eu tenho um histórico e um perfil e vou ter um valor, você tem outro. Então, não dá para generalizar e falar a regra é essa. Não, cada um tem que fazer as contas da nova e da velha. O que for melhor para você, você entra com o pedido de aposentadoria. Ok. Um outro ponto importante a gente falar aqui é a questão dos professores, que foi citado aí, aposentadoria para professor, e também agricultores, porque a gente tem que também pontuar algumas coisas. Muitos professores são ligados à rede pública, né, que é um pouco diferente do FGTS, enfim, não tem fundo de garantia, é outro sistema muitas vezes que está ligado ao governo, ou seja, federal, ou de âmbito estadual, ou de âmbito municipal. Como é que fica essa situação? Então, para essa classe, para essa categoria, o impacto não é muito forte. Né? Por quê? Porque no município, por exemplo, o município ele tem uma autonomia de ter ele CLT ou estatutário. Tá? Já no âmbito estadual, geralmente todos são estatutários. Tá? E cada um, por exemplo, no município, existe Paulínia, Pauliprev, Jundiaí, Jundiprev. Então, eles têm uma regra que você já faz, o servidor público ele já faz uma contribuição, já... retira do seu salário retira na fonte. 11, 12, 15% na fonte, exatamente, e para garantir lá na frente que ele tenha o salário atual na aposentadoria. Então, é uma classe diferente. Que não estaria sujeito a esse tipo de cálculo, por exemplo. Mas as regras da aposentadoria também entram para eles ou não? Essa regra? Então, para quem já está trabalhando, ele já tem uma regra definida, cada um tem a sua regra definida junto com a sua modalidade. Se você é estatutário, já está lá no seu estatuto a regra. Se você é CLT, já está lá também a regra. Para esse povo, geralmente não vai mudar, não. Ok. Bom, a discussão sobre o replanejamento da Previdência, ela já tá encerrada ou não? Eu diria que ela vai estar em constante mudança. Né? Nós tivemos aí essa segunda mudança, provavelmente no futuro vai ter outra mudança, por quê? Tudo em função de quanto ele arrecada e quanto que ele está pagando. O que eu diria, Júnior, assim, para as pessoas é não ficarem na dependência do governo. Eu falo, você tem que ter o controle da sua aposentadoria. Então, no caso, você fica dependendo do INSS, você está delegando para o governo uma coisa que você deveria ter o controle. Como ele mudou, ele vem mudando aí ao longo dos anos, ele pode mudar no futuro também. Então, não é uma coisa que está definida, estabelecida, não. Hoje é assim. Pode ser que amanhã a regra mude totalmente. Tá, então por que o governo chegou a instituir essa progressividade do sistema de pontos? Justamente para fazer com que as pessoas, teoricamente, trabalhem um pouco mais. Para que ele possa, num período... Então, assim, ele é como se fosse um fator de correção de idade. Então, ele já criou essa regra. Vamos dizer que... Mas nada impede dele mudar daqui a 2 anos. Ele tem essa autonomia de mudança. Por isso que eu falo que não é uma coisa que depende de nós. Então, se ele já está... vamos dizer, para quem está olhando de fora, então eu sei que nos próximos 5 anos ele não deveria mudar. Mas ele pode. Porque ele é que tem, vamos dizer assim, o peso da caneta, é ele que vai tomar a decisão. Quer dizer, nós estamos hoje com um país em que nós temos uma demanda maior de pessoas com idade mais avançadas, que é a terceira idade, né, tem crescido muito. Eu acho que aí o governo foi praticamente obrigado a tomar esse tipo de decisão. Sim, ele foi aquilo que eu te falei anteriormente. É um remédio amargo, né, que vai trazer benefícios com efeitos colaterais para nós trabalhadores, tá?
Agora, o pior cenário seria, se ele não fizer nada, ele não vai conseguir honrar. A pessoa vai se aposentar e não vai conseguir receber o dinheiro. Então, ele tinha que fazer alguma coisa. E um outro fato que eu posso colocar aqui também, como um acerto de decisão em termos de mudança, é que o Brasil ele está praticamente assim, crescendo, e eu espero que as pessoas deixem de ter aquela coisa, o governo vai cuidar de mim. Ele passa a cuidar da sua aposentadoria, ele passa a cuidar daqueles interesses deles de futuro e não delegar para o governo. Porque o governo é aquela coisa, o governo ele usa muita média. E na média, pode ser bom para você, pode não ser bom para mim. O exemplo que eu dou, eu estou com fome, nós temos aí 2 galinhas. Eu comi as 2, na média, nós 2 comemos uma, mas você está com fome. Então esse é o exemplo que eu gosto de dar. Média às vezes não funciona. Então cuide da sua aposentadoria, você, não delegue para o governo ou para outra pessoa. É a pessoa que tem insalubridade, ela entra nessa regra? Sim, porque a insalubridade nada mais é do que um fator profissional, pro trabalhador. Porque a insalubridade ou a periculosidade, ela vai reduzir o tempo de trabalho. Então, assim, é a mesma coisa, você trabalhou 10 anos, você aumenta 30% pela periculosidade, então você trabalhou 13. Entendeu? Então, isso não muda. Porque o tempo de serviço que ele tem, você aplica a idade mais os 35 anos de contribuição. E mais a periculosidade que é aplicada tanto também. Então, no caso, ele ganha em pontuação. Exatamente, exatamente. Não, a pontuação é uma consequência, ele ganha em tempo de serviço. Por quê? Quando você tem algum fator de periculosidade, a tendência, um professor, ele se aposenta com idade menor. Por quê? Porque ele tem um fator de risco, de estresse, que agrava. Cada ano que ele trabalha representa, por exemplo, 2 anos. Tá? A pessoa que trabalha numa... Então ele não se aposenta com 60, ele pode se aposentar com menos. Sim, geralmente o professor... Mesmo nessa regra nova. Mesmo nessa regra nova. Então, por quê? Porque ele tem esse fator. Agora, quem não tem esse fator de periculosidade ou insalubridade, você vai ter que trabalhar mais. Com certeza. Bom, isso vai caber também para cada trabalhador na sua devida profissão, que tem profissões que têm também isso, né? A questão de risco e tudo mais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.